Muito bom dia, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que juntamente conosco nos estimulam para prosseguirmos com o estudo desse precioso livro, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 11, que trata dos três reinos, que nós já estudamos e que hoje nós estamos vendo o final da metempsicose. Nós já explicamos isso em nossa videoaula anterior e agora vamos dar prosseguimento. Então nós estamos mostrando o nosso professor querido, Allan Kardec, convidando a todos aqueles que querem progredir, que querem entender esse mundo fascinante que é o mundo dos espíritos, que é o mundo ao qual nós estamos inseridos, convidando para a leitura e estudo desse livro tão querido. Vamos em frente. Então, prosseguindo, nós estamos estudando agora os comentários de Allan Kardec, porque são muito extensos e finalmente nós estamos, depois de mais duas videoaulas, nós estamos na terceira parte dos comentários de Allan Kardec. Seguindo, é assim, diz Allan Kardec, que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo algumas correntes, de conhecimento, de entendimento, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Essa é a grande maioria que nós espíritas sabemos que é assim. E tanto é que nós colocamos aqui do lado essa ilustração que mostra como a alma, ela vem lá das origens inferiores da natureza. É um pensamento de Leon Denis que se encontra no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, Leon Denis define assim a alma. Ela começa dormindo na pedra. Depois de longos períodos, ela sonha na planta. Houve um progresso. Depois de novos longos períodos, ela move-se no animal e, finalmente, depois de longos períodos, desperta no homem. É o espírito que é simples, ignorante. Ele vem lá dos reinos inferiores até despertar no homem. Agora, segundo a outras correntes, que nós respeitamos, é claro, porque todo mundo tem direito de pensar de acordo com o seu entendimento. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, ou seja, sempre encarnou e reencarnou na raça humana, sem passar pela fieira animal. É um entendimento. O primeiro desses sistemas, quer dizer, esse que nós grifamos em amarelo, tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais. Quer dizer, os animais têm essa possibilidade de progredir, por que não? Que constituiriam, assim, os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. Eles vêm lá de fora, eles já têm, a gente nota nos animais que eles têm alguma coisa de inteligente. Isso nós temos que indagar, estudar cada vez mais. Eles, então, constituiriam os primeiros anéis, ou seja, os primeiros laços, dessa corrente, dessa cadeia dos seres pensantes. E o segundo é mais conforme a segunda forma de entendimento, de que o homem sempre descende do homem,
é conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. Continua, portanto, é um comentário muito extenso de Allan Kardec. Diz Allan Kardec, as diferentes espécies de animais, elas não procedem intelectualmente uma das outras, é claro, porque os animais não têm essa capacidade, por via da progressão. Assim, por exemplo, o espírito da ostra não se torna sucessivamente, como muitos podem pensar, depois um peixe, uma ave, um animal, um macaco. Não, nada disso. Cada espécie é um tipo absoluto física e moralmente. A ostra sempre será ostra, o macaco sempre será macaco, o leão sempre será um leão e o cachorro sempre será um cachorro. A cada um dos seus indivíduos, é isso que nós temos que entender. Esses indivíduos, todos nós retiramos da fonte universal que nós sabemos, que é o fluido cósmico universal, uma quantidade de princípio inteligente que nos é necessária, segundo a perfeição dos nossos órgãos, dos órgãos dos animais, e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza e devolvendo a massa após a morte. Portanto, nada se perde na economia divina. Quando nós morremos, o nosso corpo, os fluidos que integram o nosso corpo, eles se dissolvem e voltam sendo absorvidos pelo fluido cósmico universal e vão formar novos corpos. É uma coisa, essa inteligência de Deus, pessoal, nós não podemos discutir, nós não temos a menor chance. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos, os mundos superiores, que um dia nós chegaremos. Portanto, aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso, e Kardec pede que olhemos o item 188, e nós estamos com ele em mãos, o item 188, pergunta Kardec se os espíritos puros habitam mundos especiais ou se encontram no espaço universal sem estar ligados a um globo mais do que o outro, ou seja, se estão ligados aos mundos mais do que outros, respondem os espíritos. Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados neles como está o homem, confinado à terra. Eles podem, melhor do que os outros, estar em toda parte, porque são felizes, eles dominam completamente aquilo que nós não podemos. Eles volitam a seu bel prazer. Eles têm a capacidade da dupla vista de enxergar com os olhos do espírito e ver muito longe. Portanto, eles são igualmente constituídos de raças distintas, quer dizer, nesses mundos superiores, são raças que nós não conhecemos. Aqui nós sabemos, existe a raça branca, negra, asiática, etc, etc. Lá nós não sabemos ainda, não temos essa faculdade de conhecer esses mundos, mas sabemos que eles existem. Agora, recentemente, foi descoberta uma nova galáxia, gigante. Ela tem cerca de 100 trilhões de corpos celestes, sóis, luas, cometas, planetas, estrelas, enfim, astros de uma infinidade. E a gente pergunta, esta é uma das infinitas galáxias. E nós perguntamos, será que Deus criou tudo isso para quê? Então, nesses lugares, existe vida nas mais diversas formas.
atrasadas, iguais à Terra, muito superiores à Terra, que é o que fala aqui Kardec, segundo o grau de adiantamento dos homens que lá se encontra, que são auxiliares como nós somos, mas que não procedem absolutamente de nós terrenos, espiritualmente falando. Então eles vivem nesses mundos e jamais estiveram no planeta Terra. Seguem com sua evolução em outros mundos. Por isso que Deus criou tantos mundos, para que os seres materiais e também espirituais possam habitar esses mundos. Então é isso que nós temos que entender. Vamos em frente? Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel da cadeia dos seres vivos. É claro, nós fazemos parte dessa cadeia. Mas do ponto de vista moral, tem solução de continuidade entre o homem e o animal, é claro. Essa continuidade é aquela fase progressiva que vem lá de trás e que vai acumulando, não é, experiências. Então esse princípio inteligente ele vai se desenvolvendo através de inúmeras existências até que, como diz Leon Denis, acorda no homem. É um espírito que pensa. Então, o homem possui como sua particularidade, nós, homens, a alma ou espírito, tanto faz, alma como espírito é a mesma coisa. E essa alma e espírito é uma centelha divina que dá a nós o senso moral. Nós temos esse senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É claro, isso é perfeitamente entendível. É o ser principal, preexistente e sobrevivente ao corpo, ou seja, o espírito, que já existia muito antes, porque quando Deus criou o universo, ele criou os espíritos, e depois é que se formaram os corpos. Portanto, o espírito ele é preexistente ao corpo físico. E ele conserva essa individualidade para sempre. Sempre será um espírito. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isto, pessoal, é um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas, porque nos falece ainda a capacidade intelectiva e moral para conhecermos os desígnios de Deus. E só quando nós alcançarmos a angelitude, como Jesus Cristo, que é uno com Deus, que conhece os mistérios de Deus, é que nós vamos entender esses aspectos. Mas até lá, pessoal, nós temos a eternidade pela frente. E se Deus quiser, chegaremos lá. Então, pessoal, o que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito. O espírito, depois de criado, ele é imortal. Nada pode destruir o espírito. E a conservação de sua individualidade após a morte. Portanto, morrendo o corpo físico, o espírito conserva a sua individualidade e a faculdade de progredir. E seu estado, feliz ou infeliz, é proporcional ao seu adiantamento na senda do bem. E todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Nós temos que, e isso é facilmente entendido, nós somos aquilo que projetamos de nossa consciência. Se fazemos o bem, nós estamos nos inclinando para participarmos da felicidade nos mundos onde mais tarde vamos habitar. Quanto a relações misteriosas existentes entre os homens e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus.
como muitas coisas cujo conhecimento nada importa para o nosso adiantamento e sobre os quais seria inútil nos determos. O fato é o seguinte: com o estudo sistematizado da doutrina espírita, nós sabemos da existência e sobrevivência do espírito. Isso que é muito importante, saber que somos espíritos, que temos pensamento contínuo, que os animais não têm. Os animais têm, assim, digamos, uma parcela ínfima de inteligência, mas os animais não têm o pensamento contínuo, progressivo. Então, por exemplo, os pássaros fazem seus ninhos sempre do mesmo jeito. Eles não conseguem melhorar. O ninho será sempre daquela forma. Certos animais, como as raposas, eles fazem seus abrigos em tocas, sempre do mesmo jeito. Não conseguem melhorá-la. Por quê? Porque eles não têm o pensamento contínuo. Eles têm um pensamento relativo. E é isso que, então, progressivamente o princípio inteligente que passa pelos animais um dia acorda no homem. Quando não sabemos, isto faz parte da grandeza do Espírito de Deus, que nós não temos a mínima possibilidade de entendermos. Mas em futuro, sim. Quando? Eternamente. Eternamente nós estaremos sempre progredindo. E aqui tem uma nota. É o seguinte: o Livro dos Espíritos é a nota de Herculano Pires, o nosso querido professor. Ele contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão nele suficientemente desenvolvidos. Quer dizer, esse Livro dos Espíritos, ele precisa de sua complementação. Por quê? Porque a codificação espírita é progressiva, pessoal. A cada ano nós estamos entendendo melhor as coisas, a cada ano surgem novos escritores abençoados por Deus, espíritas que conhecem profundamente a doutrina e que aditam novos conhecimentos. Então, Kardec, Herculano Pires, eles prossegue dizendo que vemos o aspecto científico desenvolver-se no Livro dos Médiuns e em A Gênese, e o aspecto religioso em O Evangelho segundo o Espiritismo e O Céu e o Inferno. Para esclarecimento dessa questão da origem do homem, o leitor deve consultar o capítulo 6º da Gênese, parte referente à criação universal. É através da comunicação de Galileu Galilei, aquele célebre astrônomo italiano, que foi recebida pela mediunidade de Camille Flammarion e integrada por Kardec na codificação. O capítulo 10, Gênese Orgânica, especialmente no número 26 e seguintes, referentes ao homem corpóreo, e o capítulo 11 da Gênese Espiritual. Tudo isso, pessoal, a gente tem que absorver. E não vai ser num ano nem 10, nós vamos ter que aprender muito. Aconselhável também a leitura de A Evolução Anímica de Gabriel Delane, obra subsidiária da codificação, em Depois da Morte de Leon Denis, o capítulo 11, na parte 2ª, intitulado A Pluralidade das Existências. Note-se ainda a concordância dos ensinos acima sobre o problema da metempsicose, com a constante afirmação dos espíritos neste livro, de que tudo se encadeia da natureza. É verdade, tudo se encadeia. Não existe um elo que esteja quebrado, interrompendo essa corrente. Vamos concluir, então, com essa nossa mensagem evangélica. Leiam esta mensagem. Ela traz estima, coragem. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca
é comparável a facho estelar nas trevas em que jornadeiam e prossegue servindo a esperar pelo tempo que, num instante oportuno, a cada problema descortinará a solução. Nosso querido Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Essa é a nossa mensagem. Nos despedimos sempre agora às quintas-feiras. Mudamos o dia da semana para melhor exposição, quinta-feira, porque quarta-feira nós temos outros estudos dos Evangelhos de Jesus e postaremos sempre daqui para frente às quintas-feiras a partir das 16 horas. Muita paz para todos. Estimulem esses nossos singelos estudos. Inscrevam-se, compartilhem esses estudos apertando o sino e o like, não é, dizendo que gostaram, mesmo que não tenham gostado, porque não é para mim. Eu sei que não sou ninguém, eu sou apenas um singelo estudante. É para os outros. Se vocês se inscreverem e estimularem que estas mensagens possam ser lidas por outras pessoas, para nós é uma grande alegria saber que isso está acontecendo e que outras pessoas estão começando a assimilar esses princípios. Ok? Muito obrigado, a paz de Deus para todos vocês e até